Está estreando o programa Papo 2. E o convidado de hoje, temos a honra de apresentar o nosso pastor Eliel Lopes. Pastor Eliel Lopes, primeiramente, de agradecer ao Senhor por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Dizer uma honra, sou muito fã do Senhor, acompanho o seu trabalho, suas pregações, né? E começar já, né, com a nossa primeira pergunta de hoje, pastor Eliel Lopes. Quem é pastor Eliel Lopes? Fora a voz, né? Fora a voz, quem é o pastor? Saudação de paz, pastor Eliel Lopes é um camarada da família, amigo, carismático, mesmo que não pareça. Esse é um pouquinho do pastor Eliel Lopes. Hein, pastor, o senhor já pregou em alguns outros lugares, saiu do país para pregar. Como é que é o pastor Eliel Lopes? Já saí do país, já preguei em vários estados do Brasil e estamos aí nessa jornada já há um bom tempo. Quanto tempo? Na itinerância, diretamente na itinerância, eu estou desde 2011. Nossa. Foi quando Deus, ele teve uma palestra comigo e falou que ia me tirar do trabalho secular. 14 anos já, né? 14 anos. 14 anos. 14 anos aproximadamente. O senhor trabalhava de que antes? Antes eu trabalhava como freelance, né? Locutor, Casas Bahia. Locutor? Ih, Com essa voz também. Tá vendo? Ah, agora tá explicado. Tá explicado. Isso Essa explica muita voz. coisa. Loja Americana. É com o Davi, Davi é locutor também, né? Comunicador de rádio também por muito tempo. Rapaz, é mesmo? Muito tempo. Fiquei na comunicação de rádio. A nossa igreja também teve uma rádio comunitária e nós fazíamos muito programa. E a gente sobrevivia de comerciais, né? Ah, sim. Sim. Aí a vida toda, principalmente depois de sair da vida militar, Ah, sou militar? fui militar. Chegou a ser cabo, soldado? Não, só soldado. Só serviu aquele período obrigatório e foi embora. Na verdade, eu tive a oportunidade de ficar muito tempo na vida militar, mas como eu sou criado no evangelho de berço, eu sentia muita falta, né, da igreja. E teve um período que eu estava tirando muito serviço, constantemente, aos domingos, tirando serviço, e eu ficava pensando, todo mundo na igreja cultuando, todo mundo com as suas famílias, e eu aqui tirando serviço. Eu não quero isso para mim mais não. Só que era um sonho, né? Desde os meus 15 anos de idade eu sempre sonhei ser militar. Minha vida era pensar nisso, né? Aí eu consegui. Depois de conseguir, eu Viu tava que não era nessa nada daquilo. vi que estava meio difícil. E aquele negócio, você tem prazer de estar na presença de Deus? Quando você não está ali naquele ambiente de culto, você sente muita falta. Sim. E quando eu percebi 3 domingos já sem estar na igreja, eu falei, não. Você percebeu que aquela carreira militar, de repente, atrapalharia a sua vida no atrapalhar. evangelho, né? Exatamente, iria atrapalhar a minha vida com Deus. E, na verdade, eu posso dizer que, de repente, já estava até atrapalhando. Apesar de que a minha vida militar foi um momento em que eu muito me apeguei com Deus, né? Porque eu tive a oportunidade de realizar cultos no quartel. E os cultos eram uma benção, ganhamos muita alma no quartel. Que benção. Deus, ele nos proporcionou essa bênção, né? E eu digo que só tem a agradecer a Deus. Normalmente, quando entram no quartel, né? A maioria se desvia. A maioria se desvia, né? Eu lembro que na minha época, quando eu cheguei no quartel, no período lá das apresentações lá, logo no início, começou, eu sou diácono, você é o quê? Ah, eu sou auxiliar de trabalho. Uhum. Eu sou presbítero na minha igreja. No início. Bem no início. Todo mundo no gás. No gás. Aí eu ficava, você é o quê? Eu sou servo. Sou nada. Você prega? Eu não gostava de falar da minha vida. Uhum. Mas você já era pastor nessa época ou não? Não era nem pastor, não era pastor não. Só mesmo. Era só obreiro mesmo na igreja, mas preferia não falar nada. Sim. Aí prega, eu falo de Jesus. Era bem simples assim a minha resposta. E eu ficava observando eles. Eles tudo discutia a Bíblia, falava um monte de coisa. O dia que eu tive a oportunidade de iniciar o culto,
eu vi quem era de verdade. Muita gente ficou pelo caminho. Muita gente ficou pelo caminho. E aí, irmãos, vamos fazer o culto? Pô, cara, sou tímido, tenho vergonha desse negócio aí. Tal. Na verdade, o camarada já estava embaraçado, Sim. fazendo amizades erradas. E eu não comungava com essas amizades. Muitas vezes me chamaram, até festinha que eles faziam. Eu falei, não comungo com isso. Eu sou diferente. Pô, mas tu é um cara muito calado, muito separado. Sério? Fechado demais. Poxa, eu selecionava as pessoas para conversar, para estar junto de mim ali, eu selecionava muito. E como no início a gente estava conversando aqui, as pessoas me julgavam, né? Mas quem me conhecia de fato, tinha aquela proximidade, via de fato quem eu era. Então, eu sempre tive esse cuidado. Se você perguntasse assim, qual seria a sua maior preocupação? Eu diria, me contaminar, Rapaz. ser influenciado Daniel na de Babilônia. forma né? errada. Então, eu preferia evitar. Eu aproveitava as oportunidades que eu tinha para falar de Jesus. Mas se eu percebesse que a pessoa não estava dando importância, eu também não perderia tempo, não. Até porque eu penso que Jesus é coisa muito boa para a gente ficar oferecendo de forma muito fácil. Pela pra porcos, né? Que a Bíblia diz, né? É porque nós entendemos que nesse meio, né, onde tem muitas coisas misturadas, lá só não tinha pessoas crentes, né, então tinha pessoas de outras religiões que comungavam outras fé, né, e é meio difícil, né, porque como o senhor está dizendo de selecionar as amizades, se nós fizéssemos isso hoje, Verdade. né, o evangelho estaria totalmente diferente, né? Exatamente. E por conta também dessa mistura que existe dentro da igreja, que veio da parte do mundo, nós estamos vivendo um evangelho bem fraco, né? E a sua opinião sobre hoje em dia, o povo está tão misturado assim. Meu posicionamento a esse respeito é que, na verdade, as pessoas precisam fazer separação, né? Tiago disse assim, quem quer ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Tem que escolher que caminho a pessoa quer trilhar. O mesmo disse, não dá para uma mesma fonte jorrar 2 tipos de água. É justamente a separação, né? Exatamente. 2 Coríntios capítulo 6. Que consenso há entre Cristo e Belial? É verdade. Que comunhão há entre a luz e a treva? Até mesmo porque tem algumas pessoas que dizem, né, que mas eu não sou influenciado por ninguém e não influencia e tudo mais. Só que a Bíblia diz, né, que as más conversações, né, Corrompem os bons costumes. Então, assim, realmente, acredito eu, dessa forma que... E tem aquela coisa também, às vezes a pessoa, ele está até buscando ser certo, mas aí tem aquela galera que fica assim, poxa, mas você é quadrado demais, você é chato demais. Aí ele, pra ser aquela pessoa bacana, não, vou começar a sair com eles. Tu é assembleanossauro. Quando menos espera, o que acontece, o cara sai. O cara acaba saindo, acaba esfriando. Mas isso é o que acontece. Mas assim, o senhor acredita, como o senhor falou desse seu jeito, né? Quem sabe, pastor Eliel, gente, quem olha pra ele, como eu, quando eu conheci, né? Ele, sério, cara, nossa, deve ser uma pessoa bem engessada, Não, mas sério. olha a roupa Olha a postura do homem, bonito, rapaz, olha. Olha o símbolozinho aqui, É o símbolozinho. O senhor acredita que o senhor Isso é teve muito sério. vamos dizer assim, uma criação bem rígida? Porque, Sim. Mas hoje em dia o senhor agradece, né? Que eu conheço seu pai, o pastor, né? O pastor, ele é bem sério mesmo, né? Pastor até Romildo Lopes. Pastor Romildo Lopes, É o presidente do Ministério Unidos pela Fé. Unidos pela Fé, A do PEF. a do PF. O que acontece? De fato, eu tive uma educação bem rígida, tanto eu quanto meus irmãos, e dói no momento, né? Sim, sim. É difícil às vezes, quando a gente é criança, adolescente, ser tratado naquela rigidez. Hoje, eu dou graças a Deus. E eu procuro levar os meus filhos na mesma linha, na mesma pegada. Porque se deu certo pra mim, Sim, sim. pode dar certo pros meus filhos. Alguém na minha rua disse assim, a minha rua quando foi asfaltada, alguém disse assim, vamos botar quebra-mola para as crianças poder brincar na rua. Porque as crianças têm que ter o seu espaço de brincar na rua. Eu disse, filho tem que ser criado em casa. Quanto você pode ajudar? Nada.
filhos têm que ser criados dentro de casa. Lugar de criança não é na rua. Lugar de criança é em casa. Talvez seja até um radicalismo da minha parte. Mas eu cresci assim. Sim. Me desenvolvi assim. E meu pai também nunca deixou de revelar pra gente a realidade do que o mundo é lá fora. Sempre foi aberto, bem claro. Ó, não deixo vocês misturar com o filho do vizinho, assim, por causa disso, disso, disso e disso. Você não vai brincar na rua com o fulano B, C, D. Um dia a gente insistiu tanto que ele falou assim, vocês querem? Vai. Vamos brincar de bolinha. Olha lá, brincando de bola, pá. Daqui a pouco eu e meu irmão olhamos um pro outro e falou assim, mano, vambora? Tô me sentindo bem aqui não. Tem algo que tá me incomodando. Meu irmão falou, tô contigo, vambora. Também já estava incomodado. O ambiente não foi agradável para nós. Preferimos nos retirar. E nunca mais voltamos, menino. Ô, Eliel, Daniel, vem jogar bola com a gente. Não, obrigado. Não, valeu. E os vizinhos ficavam revoltados e diziam, ô Romildo, tá querendo esse menino preso aí? Que ele não aprender aqui na rua, vai aprender fora. Tá segurando ele tanto aí, daqui a pouco tá desviado. Isso aí, essa tese Sempre tem esses vizinhos. Eu até falei um dia pra minha filha, né? Eu tenho o meu pensamento, né? Eu, assim, não sou a favor de criar uma ave, né, em gaiola, mas quando você pega uma ave desde pequenininha e criar ela numa gaiola, depois que ela cresce com o tempo, você pode abrir a gaiola, que ela sai e depois ela volta de novo. Se acostumou com o ambiente. Ah, você prender muito seu filho e tal, mas assim, é uma questão de você educar seu filho e mostrar o certo a ele. É igual a história do filho pródigo. O filho pródigo, a gente sabe que é uma parábola, né? Mas ele decidiu sair porque ele se sentia de repente preso, não sei. Isso aí é uma, vamos dizer assim, dessa forma. Queria conhecer o mundo, como é que lá fora. Viu que não era, vou voltar para casa do meu pai. Porque lá, pelo menos, eu tinha, né? É a mesma coisa. O básico, né? Sim, sim, sim. E nós podemos ver que na atualidade que nós estamos vivendo, o Estado quer tomar essa autoridade, né, dos pais, né, criando leis que quer tirar a autoridade dos pais, a correção e até mesmo também está colocando ideologias dentro das escolas, porque dentro das escolas os pais não estão, né? Não estão, sim. Então eles estão aí macumunando e pelo jeito está dando certo do lado errado, oposto, né? Uma coisa que sempre deveria vir de casa, de berço, a educação, né? A religião também deveria sempre vir de berço. E o que mais nós vemos é filhos, né? Desviados, que não... Muitos também têm os seus motivos por conta de ver o pai sofrer muito na obra, ser injustiçado. Quem é filho de pastor entende o que eu estou falando, né? Verdade. Uhum. Porque vê o pai ali, então as pessoas se levantam contra a vida dele, contra o ministério dele, falam mal e depois o pastor está lá cuidando de novo da ovelha, né? E esse é o chamado da ovelha, né? Isso já aconteceu com o senhor, pastor Eliel? Pastor Adriano, muitas vezes eu passei por isso. A culpa é do próprio pai. Porque os pais é o orientador do filho. Se um filho se desvia, a culpa é dos pais. Ele é responsável por isso. O pai tem 100% de parcela de culpa. Na educação, na instrução, na orientação, tem 100% de parcela de culpa. Torno a dizer, talvez seja radical, mas na minha opinião, é uma realidade. Porque se o menino está se frustrando ao ver o pai, e eu me frustrei várias vezes, eu dizia, eu não quero ser pastor, para passar pelo que meu pai passa. Não quero ser pastor. Para que ser pastor? A pessoa bate, mete o malho, calunia, daqui a pouco está abraçando normalmente. E você tem que fazer semelhante que a Bíblia diz, né? Aquela figura de linguagem, bateu na face da outra. Uhum. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar 70 vezes 7. Pô, E existem É pessoas que E veio eu para ficava- tentar se 70 É. vezes 7, né? Pois vamos ver até o final. Vamos ver ficava- quanto que vai somar essa soma aí. Vamos ver. E eu ficava observando aqui, eu falei, eu não quero ser pastor não, eu não vou aguentar esses negócios não, não é possível, eu não quero ser pastor. Só que essa ideia de só querer ser não é suficiente, porque tem coisas que, né, não é nós que temos que querer,
É um é chamado, determinado né? por Deus. É um chamado. O chamado e a vocação, você não consegue dominá-la. Quando Deus te chama, Ele te empurra para o propósito. Verdade. Aí volta na vida militar novamente. Quando eu pensei, veio a assinatura. Ó, assina aí para você engajar, você permanecer, gostamos de você. Você vai trabalhar na sala do coronel. Rapaz. Nós já Proposta boa. Nós já estávamos te observando há muito tempo. Entendeu? Vamos investir em você, você vai tirar habilitação, tal. Você vai dirigir pro coronel e vai trabalhar na sala dele. Por conta de não se misturar e ser Exatamente. diferente, Mostrar a diferença. mostrando a diferença, né? Exatamente. Inclusive, eu passei por um teste na sala do coronel, né? 2 rapazes foram junto comigo para poder fazer uma limpeza na sala do coronel. E a ordem era, não senta na cadeira dele. Não toque em nada que você vê aí na mesa dele, ou se for limpar a mesa dele, coloque no lugar. Entendeu? Seja o que tiver, coloque no seu devido lugar. E eu venho de um princípio familiar dentro desses padrões, né? Aí fomos lá, o primeiro limpou, depois o segundo passou por lá também. E chegou meu dia. No meu dia eu fui, ninguém sabia que estava sendo filmado. Só que eu aprendi uma coisa, sempre dar o meu melhor. Verdade. Sempre entregar o meu melhor. O senhor falou a respeito sobre desviar e tudo mais. O senhor desviou alguma vez, professor Eliel? Não, Nunca se desviou? nunca me desviei, mas já tive oportunidades para isso. E eu não vou dar mérito a mim mesmo, porque na verdade, nos processos difíceis a qual enfrentei, quem me sustentou foi Deus. Então eu não me afastei do caminho do Senhor porque Deus me sustentou. Tinha alguns motivos no que tange a igreja, que abre até um paradoxo, né? Tinha motivo, mas não é motivo. É verdade. Tinha motivo, mas não é motivo. Então, eu digo que foi Deus que sustentou. As propostas sempre vieram, né? Como até no ministério as propostas vêm. Sempre vêm as propostas. E cabe nós dizermos não. A nossa carne sempre vai querer, as nossas emoções sempre vai querer dizer sim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que evangelho é uma vida de renúncia, a gente diz, eu quero, mas não devo. Devo, mas não posso. Posso, mas não quero. Agora, quando você falou com relação a chamado, como é que foi o seu chamado? Quando você sentiu que realmente Deus estava te chamando para ser pastor? Como é que foi aquele conflito? Quero, mas tem que fazer. Eu não quero, mas tem que fazer. Como é que foi esse conflito? Então, a Assembleia de Deus tem muito desse negócio, né? O pastor vê a necessidade da obra, ele pega a pessoa e empurra a pessoa para o trabalho. A portaria é a mesma coisa. Você Lembra porteiro? Você vai, depois eu te explico como é que funciona. Exatamente. Isso aí. Você vai, depois eu te explico. Então, rapaz, começou assim. Nós tínhamos uma congregação no Ouro Verde, né? Em Nova Iguaçu. E o pastor passou um processo lá de dificuldade e disse assim, rapaz, eu solteiro ainda, solteirão, vai pra lá. Tô precisando de ajuda lá, vai pra lá. Você já sabe a senha para poder Deus trazer o povo. A senha é jejum, oração. Vai pro monte, consagra a vida. Para Deus trazer o povo, Deus destravar o caminho do povo. Eu falei, tá bom, eu vou. Mandou eu com mais 2 obreiros da igreja. Eu acho que eu digo assim, 3 pacatos. 3 pacatos, imaturo. Lá fomos nós. Quando chegamos lá, a igreja praticamente vazia, só tinha lá um casal de senhores que tomava conta lá da igreja. E começamos o trabalho lá. E de repente eu tive uma ideia de botar uma faixa na frente da igreja. Falei, vamos abrir uma campanha. O povo gosta muito de campanha, né? Vamos abrir uma campanha. Vamos ver o que vai dar. Vamos buscar, orar, jejuar para Deus trazer o povo, mas vamos fazer alguma coisa, né? Abri a campanha, botei uma faixa, né, de uma campanha, tal. E daqui a pouco começou a vir um povo, o espaço começou a ficar pequeno. 6 meses a gente ficou ali. E ele falou assim, ó, agora eu vou mandar alguém para lá. Depois estava cheio, ele mandou um casal para lá. Aí o casal foi. Aí o casal ficou lá um período de tempo, mas não conseguiu manter o povo lá. A igreja esvaziou de novo. Ele pegou e falou assim,
Vai pra lá vocês de novo. Essa fomos foi a de sua novo. primeira experiência como pastor de igreja, É. de uma congregação. Não diretamente como pastor, né? Porque ele estava sempre dando auxílio ali. Mas a responsabilidade principal era nossa auxiliar de estar de trabalho, frente. dizer assim, né? Entendeu? A gente dirigia, deu liberdade a gente para dar, até impetrar a benção apostólica, deu liberdade pra gente também. Mas eu até evitava isso. E pra nessa não dar época, o que falar. nessa época o senhor era o quê? Ministerialmente? Naquela época eu era auxiliar de trabalho. Auxiliar de trabalho. Auxiliar de trabalho. Já passei por isso. Ele lembra disso, que a gente estava numa igreja e... o pastor Fabrício nem era nada ainda. Na igreja de Assembleia de Deus Grande, lá na Palhada. Aí a irmã, pastor, dá a benção apostólica. Aí eu sabia, a gente sabe, né? Que desde pequeno na Assembleia... Mas eu senti mal. Eu falei, mas irmã, não, pastor, você é pastor sim. Você não sentia aquela, assim mesmo que aquela acontecia. autoridade, né? Tipo, Não. você tem muita responsabilidade pra É isso. uma coisa, sabe? Você sabe fazer, mas é igual você dirigir. Saber dirigir não tem habilitação, entendeu? É uma coisa desse tipo. Mas assim, pastor, então o senhor falou sobre isso, ser pastor. O senhor acredita que filho de pastor é pastor também? Não. Não, né? Eu não acredito que filho de pastor é pastor. Mas eu acredito muito sim na chamada de Deus. Porque aí vai entrar um assunto aí do pastor Samuel Mariano, né? Aquele vídeo que ele fez. Lá em casa vai ser pastor na marra. Não existe. E não existe isso. Entendeu? Eu acho que a melhor coisa é a pessoa servir a Deus. Uma vez que você é salvo em Jesus Cristo, você vai servi-lo em espírito e em verdade. Isso é o fator primordial. O que vai vir após a sua jornada cristã não é escolha pessoal da pessoa. Obviamente que é sabido de todos nós que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Isso. A pessoa pode desejar. Porém, tudo exige um preparo na vida. Mas melhor do que o preparo é a chamada e a vocação. É a chamada e a vocação. Então, essa teoria usada pelo pastor Samuel Mariano, de dizer, lá em casa vai com chamada ou sem chamada, tá errado. Tá errado. Sou extremamente contra isso. Ele pode até ser um pastor, mas vai ser um péssimo pastor. Porque ele vai fazer obrigado. É. É igual você arrasta, você ensina o menino no caminho. Você vai levando teu filho até um certo tempo pra igreja. Chega uma certa hora que ele tem que decidir o que ele quer. Exato. Agora, se você ficar forçando ele, passou a certa idade, não, tem que ir. Não, ele tem que ter o chamado, tem que gostar de estar lá. Ele tem que encontrar Jesus para ele começar a caminhar por conta própria. É aí dessa forma que ele tá falando. Muito bom, muito Isso bom. aí, isso aí. Agora Dessa posso forma, fazer você uma ensina no caminho. pergunta até um certo tempo. polêmica. Vamos fazer a pergunta polêmica? Fala aí. Pastor Eliel, a salvação tem como perder a salvação ou a pessoa é salva de berço, como dizem os calvinistas? Não existe salvação de berço, cara. Não existe. Arminiano. Eu acredito sim na chamada de berço. Eu sou uma pessoa que fui chamado desde o ventre da minha mãe. Pela história da minha mãe, do meu pai, pela história dos meus avós, eles contam como foi. Antes do nascimento, né? Antes do nascimento. Como João Batista, Exatamente. que foi profetizado antes da geração, Agora, antes da nascença, na verdade. Exatamente. Deus não enfia a faca no pescoço de ninguém para viver o propósito que ele atrelou para a vida dessa pessoa. Não vai acontecer isso. É os pais que têm que preparar essa pessoa, preparar esse menino, ensinar no caminho da verdade, no caminho do evangelho, e no processo do tempo, o próprio Espírito Santo, se ele está sendo bem instruído, bem ensinado, o próprio Espírito Santo vai colocar esse desejo no coração dele. Pô, estou sentindo vontade de pregar. Tô sentindo vontade de fazer cantar, isso. Tô sentindo vontade de ajudar, Exatamente. de visitar. Isso é natural Natural, acontecer. Isso é natural acontecer. Eu tinha prazer de fazer as coisas na igreja, entendeu? E às vezes eu falava assim, rapaz, eu não quero ser pastor, eu estou envolvido nisso aqui para quê? Eu não quero ser pastor e eu estou... Estão me botando para pregar, estão me convidando para pregar. E às vezes acontece assim, eu não sei o senhor, você faz aquele trabalho aí falando, não, esse ano vai ser o último ano. Eu não vou fazer mais. Passar essa da pessoa. Ano que vem eu passo por... ano que vem eu passo por outra pessoa. Daqui É a desse pouco, jeito mesmo. Ano que vem você tá Mas fazendo não tudo tem igual. a pessoa. Esse é o problema. Não, às vezes você tá fazendo tudo igual de novo. Tá fazendo tudo de novo. Não, Muito é bom. engraçado é que é assim,
tu vê, né? Primeiro, o evangelho a gente almeja olhando de alguém, né? Justamente. Então a gente vê o pastor Eliel pregando, uma coisa maravilhosa. A gente fala, eu também quero ser pregador. Pastor Adriano, você tocou num assunto, esse negócio da salvação aí, muito importante, muito sério. Por quê? Filho de crente não é crente. Exato. Filho de crente não é crente. Falava pra minha filha ontem, você tem que confessar Jesus. Isso. Eu confessei. Cresci Tem no que evangelho confessar Jesus. e confessei. Ah, mas eu já canto no grupo, tô na igreja, cresci na igreja. Prega e sou- toma filha dele. É? Prega e toma filha dele. Aí eu falei, tem que confessar Verdade. Jesus. Levanta a mão, vai lá na frente no altar e confessa Jesus com a sua boca. E em Ele seguida me confessar diante dos passa homens. pelas águas, né? Eu também confessei diante do meu pai. Pronto. E em Pronto, seguida acabou. passa pelas águas também, né? Em seguida passar pelas águas. É isso. Entendeu? Eu parto por esse princípio, tá? Uhum. Eu parto por esse princípio aí. Dizem que é até um princípio antigo, Mas funciona. É um princípio antigo e é atual pra mim. É, funciona porque o senhor fez isso, eu fiz isso, ele minha fez mãe isso. E graças a Deus estamos aí, né? Eu não sou pastor, mas eu fiz isso também. Eita, glória! Então tá tudo conectado. É isso aí. É O isso. senhor tá falando a respeito da sua caminhada e tudo mais, 11. Mas isso é normal na vida do ser humano. Já teve algum momento que o senhor se cansou e decidiu parar? Vou dar parar um tempo. Já teve um momento? na Tirar sua aquele vida? período sabático. Sabe, recarregar a bateria. Rapaz, a gente sempre gosta do que faz, é prazeroso. Mas contudo, porém, entretanto, todavia. É uma verdade, pastor, que escolhido não tem escolha? Não, deixa ele responder. Não, deixa ele responder. Assim, é muita pergunta Não, pro deixa ele homem. responder. Deixa ele responder. Porque se escolhido não tem escolha... Não, deixa ele responder. Na verdade, eu aprendi uma lição. A vontade de parar é o sinal que você... Entendeu a chamada, né? Exatamente. Isso é Realmente interessante, Deus eu nunca pensei tem a nisso aí, chamada. dessa forma, não. A vontade da desistência, a vontade de parar é sinal Tá no da caminho chamada. certo. Você tá no Tá no caminho caminho certo. E o cansaço tem hora que bate. Entendeu? Tem dia que fica difícil. Às vezes a gente vai pra lá, pra cá, nessas viagens. E era muito fácil pra mim quando eu fazia as viagens. Eu descia no galeão, pegava, ia em casa, trocava mala. Daqui a pouco tava no aeroporto de novo. Sobe voo, desce voo, sobe voo, desce voo. Aí daqui a pouco tá em São Paulo, tá em Cuiabá, daqui a pouco tá em Rondônia, daqui a pouco tá em Minas, daqui a pouco... Era muito legal, mas quando você constrói uma família, irmão, Aí, é hora peso de é botar maior. É hora de botar o pé no freio. É hora de botar o pé no freio. Eu me lembro que quando eu casei, mal terminei de casar, eu vim de lua de mel, meu pai falou assim pra mim, segura a onda, viu? Você agora constrói uma família. Eu senti ali o peso da responsabilidade. E eu falei, e agora? Deus me chamando de um lado, pai travando do outro, ele segurando. Mas chegou um momento que ele falou assim, ó, eu fiquei cerca de 3 anos ali no cabresto. E ele dizendo, cuida da família. Você casou agora, vai cuidando. Nesse período, eu falei, rapaz, como é que eu vou sobreviver? Só que ali eu vi o cuidado de Deus. Porque assim que eu determinei casar com a minha esposa, a primeira coisa que aconteceu foi Deus levantar um profeta para dizer, Deus vai fechar a porta para você e para ele. Eita. E em uma consagração, me lembro muito bem disso, uma consagração que eu estava. Quando a minha esposa falou para mim que ela foi no monte, chegou lá no monte, o profeta disse para ela assim, ó, Deus vai fechar a porta para você e para aquele rapaz. Eu não estava no monte, estava em casa. Deus falou com ela. Ela correu lá em casa e falou para mim, eu estava no monte lá orando, Deus levou um vaso lá em cima e falou que vai fechar a porta para mim e para você. Minha esposa enfermeira, fez faculdade, formada, porém, tudo certinho, trabalhando, ganhando bem por demais. E o período, quem conhece essa área de locução da freelance aí, é um período que a gente ganhava muito dinheiro. Eu casei em 17 de dezembro.
A gente já fechava contrato outubro, novembro e dezembro, para poder trabalhar a relação total. E eu estava acostumado, eu pegava 9 horas na Casa de Bahia, saía 4 horas e já ia para outro trabalho e para terminar 10 horas da noite. Porque período de festa, a loja tudo fecha mais tarde, né? Fecha mais tarde. Beleza. Fim de ano. E todo mundo precisando de locutor. E todo mundo precisando. E eu falei, vou ganhar muito dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro. E Deus falando que ia fechar a porta. Eu falei, é ruim. Tô na parte boa da minha vida, vou ganhar dinheiro demais. E Deus falando que ia fechar a porta. Aí eu falei pra minha esposa, quando levantar mais um profeta pra dizer que Deus vai fechar a porta, repreende. Fala pra ele que se é pra porta fechar, ele vai pagar nossas contas. Ele vai ter que cuidar de mim e de você. Ela, tá doido? Não vou responder nada disso, não. Aí eu tava na consagração um dia, um jovem, garoto novo, pegou e falou pra mim, Varão, vejo Deus fechando a porta, mas lacrando tudo, fechando a porta pra você, porque ele tem uma grande obra na tua vida e eu vejo o senhor de avião pra lá, avião pra cá. Na minha cabeça eu disse, já faço muito isso já, tô tranquilo. Aí eu falei, não recebo isso não. Aí ele disse, Deus vai trancar a porta pra você e vai trancar pra aquela varoa lá. Deus sabe, hein? Deus está selando vocês aí e tal. Mas vai fechar a porta, porque o propósito é muito maior. E você não vai ter tempo de ficar em trabalho secular, não. Eu levantei e falei assim, irmão, sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo isso, irmão. E como é que vai entender isso porque sem nunca ter vivido, né? Exatamente. Porque eu sempre fui da teoria, eu dizia assim, eu nunca vou viver da obra. Eu nunca vou viver do ministério. Não, eu vou trabalhar, meu irmão. Eu vou trabalhar. O ministério, eu o dinheiro é certo. Né? Exatamente. A nossa cabeça sempre foi assim, o meu ministério eu estou ofertando ao Senhor. Exatamente. Eu tenho o meu trabalho, o ministério é ofertar. Eu falei, não sei isso não, isso é doideira. Nunca foi a favor de cobrar para pregar? Porque teve uma época que eu estava viajando bastante, depois eu dei uma parada, pus o pé no freio, por conta minha mesmo, eu pus o pé no freio e o que eu fiz? Eu peguei e fui trabalhar, entendeu? Aí o que eu fazia? Sexta eu não trabalhava, ia viajar. Aí pregava sexta, sábado, domingo. Voltava, ia trabalhar. Aí, quando não, eles intercalavam, o trabalho era quinta, sexta e sábado. Aí eu não trabalhava no sábado, trabalhava quinta e sexta e às vezes, quando eu pegava essa escala mais longa, eu ficava mais tempo na viagem. Aí voltava, mas meu foco era trabalhar. Não posso ficar à mercê do ministério, não, que um dia pode dar errado, isso aí não pode não fluir e tal. Aí beleza. Fui crescendo nessa ideologia. Só que aí chegou o momento que a porta realmente fechou. É onde eu vivi a experiência de mandar alguns currículos. E eu lembro que minha mãe disse assim, meu filho, não é mais você não, agora é Deus. Eita. Eu lembro de ter chorado muito esse dia. Ela falou assim, pode chorar, pode reclamar com Deus, mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu lembro que eu fui na de Santos pedir um trabalho. Eu fui numa certa loja pedir um trabalho. E eu cheguei lá e o camarada falou assim, tu é crente? Falei, sou. Eu tô orando a Deus pra mandar só crente aqui pra minha loja. Aí ele disse pra mim, me dá seu currículo. Peguei o currículo, dei pra ele falou assim, pode voltar segunda-feira, que segunda-feira eu tô te empregando. Aí eu bati o pé e falei assim, Já duvidou do profeta lá. vou mostrar pra esses profetas que era tudo mentira. Que era tudo profetado. Tudo profetada. Aí eu falei, não, já era. Tô empregada. Tô empregado. Quando eu cheguei segunda-feira lá, o camarada pediu pra chegar 8 horas, cheguei 8 horas, 9 horas da manhã ele foi mandar eu subir pro escritório dele. Subi no escritório, ele pegou e falou assim, rapaz, eu sou batista tradicional, eu não sou muito fã desse negócio dos assembleanos. Só que eu vou te dizer uma coisa. Apresentou pra mim aqui um homem de branco aí, ó.
de frente pra essa mesa. E negócio de homem de branco, vocês aí... Tem maior cara de ser assembleiano. Eu com a blusão até aqui. Só com o rosto, com a mão e com o pé pra fora, né? Coberto da cabeça aos pés. Já me julgou logo. Já Tem maior cara entrega de ser tudo. assembleiano. Aí eu falei, pior que eu sou assembleiano. Vocês da Bleia gostam desses negócios. Falei assim, então tu vai me entender. Aí eu... Não, tô entendendo. Né? Mas quer dizer que aconteceu... E esse homem de branco falou pra mim assim, ó, que não era pra eu empregar você, não. Não era pra empregar você, não. E eu tô desde sexta-feira com essa briga aqui com esse homem de branco. Que ele falou que não era pra dar esse emprego pra você. Eu na minha cabeça, sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, Satanás. Não é possível. Foi o período do deserto, né? O período do deserto. E... pra quem me ouve... Se você nunca passou, É doído. prepare porque doído. você vai passar um dia. Mas o deserto é aprendizado, é só pra passar. É lição, é lição. É lição. E outra coisa, para a gente levar pra vida, não tem como fugir. Quando Deus decide te colocar num processo, você pode tentar correr de todos os lados. O processo vai com você. Para onde você for, você vai continuar enfrentando a mesma guerra. Porque a prova vai contigo. E eu gosto de uma frase de Charlie Couto que ele disse assim, ó, a adversidade é o trampolim para a maturidade. Quem foge dela não cresce, não amadurece. Então qual é o melhor? A gente manter o foco. Passar, entendeu? Suportar esse momento. Aguentar a pancada e cair pra dentro do problema. Exatamente. Vou fazer uma pergunta que o público pediu para perguntar aqui. O público Eu quer já saber. perguntei essa pergunta, mas de forma formal agora de perguntar, né? Perguntar porque é bom esclarecer. E é uma pergunta que todo mundo pergunta, né? Como é que funciona essa questão, pastor Eliel? Do senhor ficar longe da família, né? Longe das suas filhas, da sua esposa. O senhor deve receber muitas críticas, né, a respeito disso, né? Que algumas pessoas às vezes não entendem o chamado, às vezes acham até que você como... aconteceu, se não se me engano, foi com Moisés, que chamou ele de homem sanguinário, a esposa dele, né? Foi isso, né? Acho que foi isso a história, depois eu vou lembrar. Mas como que a sua esposa, a gente conhece, eu conheço a sua esposa, ela é uma mulher de Deus, a gente vê realmente mulher de oração, mas tem algum questionamento da parte dela a respeito de o senhor ficar longe, às vezes viajar, fazer suas viagens, ela reclama com o senhor, de certa forma, ou não? Então, na verdade, ela me conheceu pregando, né? Um lado ou outro. E ela me acompanhou, antes de nós termos nossos 2 filhos, me acompanhava todo dia, não faltava uma agenda comigo. Depois das crianças nascer, que realmente ela vai uma vez ou outra, né? Porque eu entendo até o lado dela, que não é uma tarefa fácil. Sim. Você ir nas agendas, às vezes tem lugares que eu vou, eu privo ela, entendeu? Somente quando trata de comunidade no Rio de Janeiro. Fique em casa, fique em casa. O chamado é teu, o chamado é seu. Fique em casa. Já pregou em comunidade perigosa? Já preguei, passei situações desconfortáveis, mesmo? entendeu? E que nesse dia eu queria muito que ela fosse comigo, mas depois eu vi, poxa, foi melhor eu não ter vindo, porque eu não sei como é que ia estar o psicológico dela na situação que eu passei, entendeu? Mas agora eu quero saber. Eu quero saber uma situação ainda. Tem que contar pra gente. Conta essa, né? Situação Conta essa dessa aí. situação. Eu fui pregar na cruzada no Morro do Chapadão, e quando eu fui como convidado de um pastor, e quando eu cheguei para pregar no Morro do Chapadão, e o pastor pegou, ele ligou tudo, preparou tudo lá, e pra mim tá tranquilo, tô vendo os meninos passar armado pra lá, pra cá, tal, e olha pra gente. É a beleza. segurança do local, a segurança do É, a segurança do ambiente. Pra mim tá de boa, tá tranquilo. Porém, chegou um momento que o pastor ia dar início ao culto, né? Ele estava prestes já a iniciar, tudo pronto, já tudo preparado para iniciar. E os caras chegaram. Com ordem de quem vocês ligaram tudo aí para poder fazer o culto aqui? Pediu o chefe, aí o pastor nem titubeou, não oscilou. Ele simplesmente falou assim, pedi não. Mas onde é o chefe? Cadê ele? Só vai ter que ir lá em cima falar com ele. Bem lá, ele tá lá em cima, já viu o senhor andar. É mesmo? Vamos lá.
E o senhor foi junto? Não, aí eu fiquei. Aí eu fiquei ali aguardando e nisso os candangos já me cercaram. Eita. E eu tô Você ali espera cercado, aqui, você- observando. A famosa segurança particular, né? Eu tive uma segurança particular muito O forte. pastor falou em Guabrão, eu vou, mas eu volto. E eu fiquei preocupado de ele não voltar, mano. Como é que tá o crédito dele com Deus aí? É a comunidade carente do Chapadão ali. É uma comunidade bem carente. tranquilo, cara. Aí, rapaz, eu sei que diante dessa situação aí, ele foi lá, conversou, ele falou assim, foi rápido até. Aí ele voltou, não, pode funcionar normal. Aí, só que tem uns meninos novos, né? Tinha uns meninos novos naquele período. E menino novo assim, empolgado, acho que não foi muito com a minha cara e ficou ali toda hora passando. Outros ficavam apontando a arma pra mim, ó. Me ameaçando, assim, que como se fosse atirar, né? Tal. Falei, beleza. Situação, hein? Aí fiquei passando aquela situação meio que desconfortável. E eu falei, quer saber, meu? Eu vim aqui para uma missão, eu vou cumprir a missão, não tô nem aí. E outra coisa, se tiver que morrer aqui, meu, eu sei que para onde eu vou, sei que eu tô salvo em Cristo Jesus, eu não vou me preocupar com nada. Eu vou transmitir a mensagem que Deus colocou no meu coração. Chegou a hora de eu pregar, meu irmão, foi aparecendo... Já tinha uma turma, apareceu gente tudo cantelado pra ouvir eu pregar, e eu pregando, pau quebrando, eu pregando, e os caras rodeando em volta já, olhando pra mim. Daqui a pouco, teve um que teve coragem lá de pedir oração, depois da ministração. Aí eu falei, eu vou orar, eu quero orar por essa comunidade, quero orar por esse ambiente, quero orar por vocês. Quero orar por vocês. Eu olhando um pro outro. Tal. Aí. Depois que o Espírito Santo toma, já era. Não, O medo vai embora. Você é tomado pelo Espírito Santo, você faz coisas extraordinárias. Aí, beleza. Teve um que foi ousadia, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Quando eu fui iniciar a oração por ele, já manifestou. Pá. Os outros já se afastaram. Ele falou, não quero oração mais, não. Eu também não quero, não. Foi saindo, aí veio outro, queria oração também, manifestou também. Um troço ruim, pegou o cara. Foi uma capetada fora do sério. Aí veio outro camarada que saiu de um bar que tinha próximo também. Veio pedir oração também, manifestou. Aquele dia foi uma capetada fora do sério. Que de repente. Abalou o inferno. Abalou o inferno. Tocando plantão, não, o diabo saiu. Abalou o inferno. Eu sei que os guri que estavam próximos já decidiram, meu irmão, eu tô indo embora, vambora. Quero oração mais não. Deixa Vambora, eles Fica à aí. vontade aí. pode Deixa eles continuar aí. pregando. Foi embora. Simplesmente desapareceu. Ganhamos algumas almas. Os que ficaram lá, que receberam oração, depois pegaram, subiram lá, mais pra cima do morro lá, não vi mais, entendeu? Mas foi essa situação que eu passei, eu fiquei pensando, pô, minha esposa tá aqui hoje. É, ficar apavorado. Ia surtar, né? Eu já tive uma experiência dessa já também. É mesmo? Lá na Vila Ideal, em Caxias. A gente foi na antiga congregação que eu congregava, tinha um centro de recuperação. A gente tava lá em Caxias fazendo um negócio lá e vamos pra dentro da favela pra gente evangelizar, bora. Cracolândia lá, no lixão, andando tudo. Daqui a pouco só veio dois camaradas, ó, o patrão tá chamando você lá. Vambora. O nosso antigo pastor Lasso Ferreira, ele já foi do movimento e tal, né? Porque não pode gaguejar, né, irmão? Tá na frente do traficante começar a gaguejar e não sei o que, tem que passar firmeza. Até porque o que tá com a gente é maior do que o que tá com eles. Verdade. Então, quando a gente tem essa autoridade do Espírito Santo, a gente quer pra dentro. Sem medo de morrer, como o pastor Eliel acabou de falar. Não tem medo de morrer. Morrer pra nós é lucro, né? Verdade. Então a gente foi. Aí ele chamou lá, falando o que aqui na favela? A gente tá evangelizando e tal, chamou o pessoal sem recuperação, é aquela conversa, né? Tal, mas sem gaguejar, sem fraquejar e tal, falando. Tava tremendo por dentro. Sempre pregamos a verdade, né? Não tem como. Tremendo Tá por nem um dentro. pouco com medo. Não. Tranquilo. Não, tava tranquilo. Isso é verdade. É verdade, tava tranquilo. E ele falou o nome dele, na época, né? Ele falou que sabe qual é o meu nome? Falou, eu sou o tal do Matarrino. Eita. E engraçado que ele não anda com pistola, com arma nenhuma, só anda com ouro. Tu vê que o cara é o bravo dali mesmo, catador de ouro. Falou assim, ó. É assim mesmo. Vi firmeza em vocês. Primeira coisa que ele falou, vi firmeza em vocês. Vi que vocês são homem de Deus, mulher de Deus, para ficar à vontade. O que vocês quiserem aqui, na favela, onde que vocês quiserem, tá? Pode entrar.
qualquer coisa, manda falar comigo, que vocês podem ficar à vontade aqui. A gente fomos lá, fizemos o evangelismo, com muito sacrifício, andando na favela, tudo conseguimos um só. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. É, Verdade. mas... Agora, pastor Fabrício, respondendo Sim. a pergunta, Esquece não, viu? Esqueci A memória não tá che- boa. eu não cheguei ao denominador comum. Mas a saudade é grande. Quando a gente faz uma viagem um pouco mais alongada, eu procuro muito não fazer viagens muito longas. A viagem mais longa que eu fiz foi para Espanha e Portugal, onde eu fiquei 1 mês e 15 dias. Um mês. 1 mês e 15 dias. E o climinha de lá, pastor? É igual aqui do Brasil? Tropical? Depois eu pergunto depois, na outra pergunta Não, vai deixa- ser essa. deixa ele terminar. Depois eu vou perguntar isso. Responde isso aí, depois a gente vai. Então, aí é saudade da minha parte, saudade da parte dela também, das crianças também. E às vezes ela fala, ó, faz a chamada de vídeo, ó, as crianças querem ver você, quer falar contigo, aí me arrebenta. Poxa. E um dos motivos também de eu pensar até em parar, entendeu? É justamente isso. Porque tem algumas igrejas, na verdade a maioria delas, grande parte delas, quando nos convida eu para pregar. Tinha que chamar a família. Ele não convida a família, convida eu para pregar. Mas já houve caso de chamar a família, mas eu ter que me responsabilizar porque o pastor prometeu mundos e fundos, Chegou na hora, não consegui. chegou na hora não cumpriu com nada. E ele me deixou numa situação muito constrangedora. O senhor me Muito falou uma difícil. vez, contou essa história, que o senhor veio andando porque a pessoa acho que não honrou, não sei. Como é que foi esse dia? O senhor contou essa história uma vez. Pois é. Um certo pastor que eu prefiro privar o nome dele. Não trabalhamos. Sem não processo. trabalhamos Você tá com vendo? nome. Sem processo. Você tá vendo aí? Sem Deus vai processos. contar. Você tá Sem vendo agora. processos. Eu já vou aproveitar da até a deixa. É por isso que alguns pregadores estão, não que eu seja a favor, tá? Estão cobrando valores exorbitantes para poder pregar. Que eu sou extremamente contra isso. Estipular valor para poder pregar. Eu acho que a igreja tem que ter a plena consciência de honrar os homens de Deus. Tem que partir da igreja e não o pregador ficar estipulando valor. Porém, por causa de alguns incoerentes, né? Eles até prometem, mas não cumprem. E, infelizmente, são algumas igrejas que têm, assim, um pouco de suporte para poder te ajudar, te dar pelo menos o teu translado, fazer você ir e vir tranquilamente, mas parece que não tem essa generosidade, né? Não tem essa generosidade. E eu passei uma situação, um certo pastor, com uma certa igreja, de que eu fui ministrar 3 noites, não foi uma noite só. Eu fui ministrar 3 noites. E, inclusive, ele falou assim, rapaz, eu queria que você falasse sobre finanças na igreja, sobre dízimo, oferta, porque eu tenho uma crise muito grande aqui de alguns que não dizimam, não ofertam na igreja, tal. E é sempre aquela questão, né? O cara que vem de fora, ele parece que tem uma autoridade maior para falar e tem uma facilidade maior para poder convencer as pessoas a ofertar, a dizimar, a ser liberal nessa área. Sim. E nesse período de 3 noites que eu ministrei, eu falei sobre oferta. Entendeu? Eu falei sobre dízimo e tal. E no 3º dia ele falou para mim assim, rapaz, eu tô surpreendido porque aqui entrou valores que nunca entrou nessa igreja. Meu culto aqui dá R$5 de oferta. O máximo que chega no meu culto aqui é R$30 de oferta. O povo é muito fraco para ofertar. Mas com a tua presença aqui, rapaz, olha, parece que Deus destravou tudo. A gente está muito Ou seja, abençoado. Vamos honrar quem foi o... É que existe um preconceito vamos nessa honrar área, quem né? ajudou isso aí, gente. Existe um preconceito Aí. muito grande, só que a pessoa não sabe que a ofertar é uma forma de adorar a Deus também, né? Exatamente. Aí aconteceu o fato de eu não ter o dinheiro para poder, na verdade, voltar para casa. Eu não tinha nem para ir, peguei emprestado para poder ir. E eu falei para ele, pastor, o senhor consegue me ajudar hoje? Tal. Aí ele falou assim, rapaz, fica tranquilo aqui, nós vamos te ajudar, rapaz, fica em paz, tal. E
nós tínhamos feito uma colheita muito boa aquela noite de oferta, né? E fiz um propósito com o povo de eles fazerem uma oferta e não estipulei valor nenhum, nada disso. Não fiz estipulação de valor. Falei, gente, eu queria que você ofertasse com um propósito, porque a oferta move o mundo espiritual também. E eu queria que vocês ofertassem com propósitos. Oferta pela vida de alguém. Traga uma oferta pela vida de alguém e tal. E a pessoa trouxe. A pessoa abraçou mesmo, trouxe a oferta e foi forte, entendeu? Aí, nesse dia, ele falou assim, ó, vou te honrar, vou te abençoar com força. Porque você honrou muito a gente aqui. Tal. Destravou o céu. Destravou o céu. De repente, terminou o culto, foi tudo muito bonito. Ele falou assim, meu filho, vai na cantina porque tem um lanche preparado pra você. Eu falei, tá bom. Fui pra cantina. E eu realmente queria comer, porque eu já tava com fome aquela... Terminou um pouquinho depois do horário. Aí eu falei com ele. Eu falei com a irmã, ó, o pastor mandou vir... lanchar. Aí eu fui lanchar. Tô lá lanchando, vai todo mundo embora, eu tô ali lanchando e tal. Não aguarda. Beleza. Aí, um cachorro quente que tava mais frio do que não sei o quê. Cachorro frio. Até aí tudo bem, isso aí Aí, beleza. Só que chegou um momento que eu percebi que, poxa, só ficou eu, o zelador da igreja e duas irmãs que estavam na cantina. Eu falei, Não, mas que ele... tem alguma coisa errada. Aí eu saí da cantina, dei uma volta na igreja assim, cadê o carro do pastor? Aí o zelador falou assim, pastor? Pastor foi embora faz tempo, meu filho. Foi embora faz tempo. Eu falei, não é possível, rapaz. Ele estudou a Bíblia, porque a Bíblia fala que tiver dois, um será tomado, outro ficar. Você ficou. Aí eu peguei, falei, meu Deus, já saí do meu bairro com dificuldade para chegar. Agora vai ser pior ainda, porque eu lembro... Não tem como voltar. Eu lembro que com esse interino de tempo, o culto aquele dia terminou quase 11 horas da noite. Que isso, mano? E a gente ficou batendo papo lá ainda e tal. Eu saí de lá, o último ônibus que saía dali, e era meia-noite o último ônibus. Aí eu fui tentar pegar o último ônibus pedindo para entrar, porque eu falei com o zelador, varão, me arruma um dinheiro aí para eu poder pagar a passagem, porque o pastor não me deu nada. E ele falou que era para eu vir para a cantina, que depois ele me daria o meu translado aí, a me abençoar e tudo aí. Mas não me deu nada, simplesmente foi embora sem me dar nada. Eu tô ligando para ele que também, ele não tá me atendendo. Ele falou, ih, varão, o pastor deve estar arrebatado já no terceiro céu, varão. Nem adianta ligar para ele. Eu falei, não é possível. Isso é covardia. Aí eu fiquei triste demais com aquilo ali. Na hora veio uma vontade de chorar, uma mistura de revolta, de ira. Aí eu peguei, falei, pô, varão, tem como ficar no ponto comigo ali e tal. Fui pro ponto de ônibus, aí dei sinal, o ônibus estava vindo, era o último ônibus que passava naquela região ali. Aí eu peguei, dei sinal pro ônibus, entrei. Quando eu entrei, o motor já foi saindo. Aí eu já falei, ó, quero dizer que eu tô sem dinheiro para pagar a passagem. Tem como vocês me levar? Entendeu? O senhor pode anotar meu número de telefone aí e depois eu pago a passagem aí. Falou assim, ih, rapaz, conheço esses tipos de crente, tudo safado. Eita, olha aí. Tudo pilantra. Olha aí. Pode descer, meu filho, pode descer. Você mora onde? Eu falei, Nova Era. Aí, O problema é teu. Não irmão. falou lugar aí. Já. Não, ele falou, É o problema distante, é né? teu, distante. É longe. Prometeu, vai a pé até em casa. Tô nem aí pra você, irmão. Já conheço muitos desses aí de terno e gravata aí, tudo pilantra, tudo safado. E eu tava passando uma prova terrível, um aperto muito grande, momento difícil. Aí eu não tinha, de fato eu não tinha mesmo. Simplesmente eu desci do ônibus, triste pra caramba. Peguei e fui pra casa, a pé. Caramba, quantos quilômetros mais ou menos? Aproximadamente 7,5 km mais ou menos. Andando é muita coisa, rapaz. coisa. 7,5 km. Eu já passei por isso aí, pastor. Já passei por Mas isso. esse pastor não falou mais nada depois? Falou mais nada. Eu já fui. Dá vontade de falar o nome dele. eu fui não. conseguir- não pode, pode. né? falar, não. Eu fui Sem conseguir processo. falar. Sem Eu fui processo. conseguir Eu tenho um falar. advogado pra isso agora. Dá vontade de falar o nome Ó, dele. eu fui conseguir falar com ele um mês depois. E um mês depois que ele me atendeu, ele foi tentar se explicar. Eu disse pra ele, pastor, obrigado, não quero explicação mais. Eu, francamente, eu não vou mais na igreja do senhor. Eu confesso que fiquei muito chateado. Eu não vou mais, não me convida mais.
Ele, não, pode deixar que eu não vou convidar mais não. Então não vou te dar esse desprazer, não. Falei, tudo bem. Entendeu? E realmente nunca mais me convidou, entendeu? Mas onde eu encontro com ele, Pai do Senhor, meu pastor, tudo bem? Normalmente. Falo Léo, normalmente. Teve uma vez, fui chamado para tocar uma igreja na Zona Oeste. Fui para tocar, né? Tocar, levei um monte de instrumento, levei baterista, levei um monte de coisa. Mas a igreja era muito longe, eu tava resfriado, doente, nem ia, mas eu falei, ó, já que eu falei que eu vou, né? A gente tem que ir. Cumprir com a palavra. É, levei minha esposa, levei o baterista. Chegando na igreja, rapaz, só a graça. O culto tava começando 8 horas da noite. E tal, e um corinho de... Nada como, é corinho de fogo, e um caio arrebatado, um monte de coisa e tudo mais. E eu falei, pastor, não vou cobrar nada do senhor. Só peço me ajude com 20 reais para eu colocar gás. 20 reais é um x-tudo, é algo bem supérfluo. Eu não tinha. A gente anda de carro e tudo mais, mas o pessoal às vezes julga a gente por isso, né? Sim. Tava com o carro, cheguei lá, meu gás já tinha acabado, estava no vermelho. A igreja era muito longe, era uns 50 quilômetros de distância da minha casa. Chegando lá, acabou o culto. Acho que ele viu bem arrumadinho, né? De carro. Ah, pastor, dizer pro senhor que infelizmente não conseguimos levantar essa oferta. 20 reais. 20 reais. Eu falei, pastor, e agora? Como é que eu vou pra casa? Ah, e tudo mais. Sabe o que eu tive que fazer? Vi que tinha uma senhora lá que morava aqui próximo, morava em Queimados, eu acho. Falei, senhora, tem como a senhora me ajudar? Eu vou levar a senhora na sua casa, a senhora me dá 30 reais pra colocar gás no carro. Tive que fazer isso. Mas sabe o que eu fiz? Igual o senhor fez, virei minhas costas e vim embora. Depois ele manda mensagem, não respondo. Que eu acho assim, a gente perdoa e tudo mais. Mas, meu amigo... Não cai no mesmo erro. Não, isso é uma coisa, Não. isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito, Isso é uma falta de sim. atitude como homem, independente de ser cristão, ser pastor. Isso não De ser se humano, faz né? com ninguém. Isso é Verdade, falta de ser respeito humano. com a família da pessoa. Já fui pregar em lugares que eu fiquei com fome, não me deram nada. Então, assim, eu acredito que isso é falta de respeito como homem, como ser humano, entendeu? Então, eu acho assim que é dessa forma. Gente, pergunta rapidinho, pastor Léo, nosso tempo tá correndo, hein? Nosso tempo Temos tá correndo. pouco tempo. Pastor Léo, o senhor falou que já viajou para outros países. Alguma situação inusitada em outro país, senhor passou? Situação engraçada, estranha? Ou aquela experiência também chata também, É, isso aí. que o senhor já passou. No exterior. No exterior. Comida. de repente. É diferente. Então, rapaz, passei sim uma situação. Em primeiro lugar, dizer que foi muito bom a viagem, estava tudo transcorrendo bem. Até que Qual país? Qual país? Qual país? Até que aconteceu o que eu não esperava, eu não imaginava. Infelizmente, eu fui num período de frio para a Espanha, né? E eu peguei menos 2 graus. Eita. E sabe que carioca não... Carioca gosta, né? Tá amarrado. Gosta de sol. Deu 23 graus, já tá colocando casaco, cara. Carioca, deu 23 23 graus. vezes 19, o camarada já nublou. tá... Tem gente que tá dentro do estúdio e tá sentindo Já frio, tô- né, Davi? É isso aí. Ar-condicionado aqui. Já com o diretor. pede pra diretor. desligar. Pede pra desligar, abaixa isso aí. Mas então, rapaz, eu tava na Espanha muito bem ali pregando. E surgiu a oportunidade de ir a Portugal, né? E o pastor falou assim, ó, Portugal é muito perto aqui, dá pra você ir de ônibus, são coisas de 4 a 5 horas de viagem no máximo. Eu falei, não tem problema nenhum pra mim, vambora. Aí eu fui e eu cheguei, infelizmente, e depois vocês vão entender porque eu infelizmente, 6 horas da manhã na rodoviária em Portugal. E ao chegar nessa rodoviária, o direcionamento que eu recebi foi o seguinte, desceu, liga pro pastor para te buscar. Essa foi a orientação que eu tive. Desci, liguei pro pastor e falei, pastor, eu estou aqui na rodoviária. O pastor já me atendeu com maior ignorância e falou, senta aí e me espera, porque eu vou chegar em 8 horas da manhã. Meu 6 sono- horas, pastor? Era 6 horas. 6 da manhã. Meu sono é muito precioso e eu não gosto que ninguém me ligue 6 horas da manhã. Ele era pastor? Era pastor. Tem Quem certeza foi que ele que era te pastor? mandou? Esse é o preço da itinerância. Que Tem isso? certeza? Você vai lidar com Que tipos isso? e tipos de Aí não, pessoas, né? Aí, quem te mandou ligar? Eu falei, o senhor sabe muito bem, o fulano de tal mandou ligar pro senhor. Então, né? Não gosto que me ligue e me tire da cama, me acorde. Vai ficar aí me esperando até 8 horas. Eu falei, tudo bem, tá na benção. Só que na minha cabeça já passou um monte de coisa. Eu falei, meu Deus. E eu deixei no meu no quartinho que eu tava na Espanha, eu deixei lá tudo que eu tinha, eu deixei lá, levei só algumas peças de roupa
nem levei dinheiro suficiente para poder pagar passagem de volta para Espanha. Se eu tivesse levado dinheiro na mesma hora, já voltava. Na mesma hora. Voltava na mesma hora. É um ônibus só, né? É, só que aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá, um frio, rapaz, mas um frio terrível. E chegou uma hora que eu falei, não tô aguentando mais não, cara. Tem que caçar uma lanchonete aí, alguma coisa pra poder eu aproveitar o aquecedor da lanchonete, né? Que lá tem muito disso. Aí achei uma lanchonete, fui pro aquecedor lá. Aí fiquei lá, mais aliviado. Aí alguém chegou lá, não sei quem era aquele rapaz lá, mas é alguém que trabalhava na lanchonete, disse pra mim assim, ó, tem que consumir alguma coisa. A ficar aqui dentro tem que consumir alguma coisa. Falei, tá bom, leu um salgadinho ali. Dá uma pé de gelo aí. Aí, olhei um salgadinho, eu falei, vou tomar um café. A gente tinha um trocadinho básico lá, não dava pra comprar passagem pra voltar pra Espanha, né? Mas tinha um trocadinho, eu falei, e o café é barato. Aí tomei um cafezinho, comi um salgadinho, aí fiquei lá sentado aguardando. Só que nesse tempo aí, a hora foi passando, deu 8 horas, aí ele chegou, vi quando ele passou em frente à lanchonete, quando ele passou, eu falei, é ele, pela foto do WhatsApp é ele. É ele mesmo. Aí eu saí na hora, aí cenei pra ele, ô pastor. Aí ele veio, um pouco bem mais alto que eu, fortão, aí já chegou peito com peito comigo, bem dentro da minha cara, disse, nunca mais que você vir pra Europa e pisar em Portugal, nunca mais me ligue 6 horas da manhã. E outra coisa, eu já tenho raiva de receber brasileiro, porque a pior raça que tem é brasileiro. Eu olhei pra cara dele e disse, peraí, Ele é brasileiro? Ele é brasileiro? não é brasileiro? Ué. Não tô entendendo nada. Subiu a cabeça já. Aí, eu estou aqui há 19 anos e tal, e eu não aceito. Já vou logo dizer, se você veio com interesse de sondar a terra para abrir uma igreja aqui, pode tirar o cavalinho da chuva, porque eu mando você de volta de onde você veio. Que isso? Você não me conhece, Não é pastor, não. Você não é pastor, você não não. sabe quem eu sou e começou. Ele Esse é o pastor. Não, Imagina. É miliciano, é miliciano. Ex-agiota aqui no Brasil. Não é possível. Isso aí. Queria dominar o território? Que isso? E na minha cabeça, doido pra dizer, irmão, pode ir embora, vai. Eu querendo falar isso. Pode ir embora, vai, pode ir embora. Eu não vou pregar mais na sua igreja, eu não quero saber mais de ficar na sua igreja. Pode ir embora, pode ir embora. Só que toda hora eu lembrava, não tenho, tô sem o dinheiro, deixei na Espanha. Não dá Tô pra sem voltar. condições, não dá pra voltar. Não dá pra voltar. Vou ter que encarar essa realidade. Eu, pastor Léo, quando o senhor viaja, são as igrejas deixa ele que... terminar a Não, história. é em cima disso que ele tá falando. É a igreja que normalmente custeia a questão de passagem e tudo mais, né? Pra o senhor poder chegar até o local, né? Sim, sim. Então, no caso aí- Deveria ser, nessa ocasião, deveria ser. Ah, sim. Mas, pelo que eu percebi, não foi assim. Porque o pastor que me indicou lá, ele disse que ele mesmo tirou minha passagem. Ele mesmo bancou a minha passagem para poder chegar até Portugal. Então, eu acredito que a igreja não investiu nada. E dentro desse quesito aí, eu passei essa situação, esse constrangimento. Dentro do carro dele, ele falou assim, ó, vou avisando, todo mundo que veio aqui, eu tratei do mesmo jeito. E se tentar me afrontar, vai dar ruim. Eu tenho uma salinha especial que eu dou até uma coça, se for preciso. Que isso, rapaz? Misericórdia. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, na minha cabeça eu dizia, esse cara não é crente. Não é crente, não. Nada. Esse cara não é crente, só tem um porém. Deus não me permitiu estar na Europa à toa. Porque eu esperei por muito tempo e existe um sistema no meio dos pregadores que se você quiser viajar para a Europa, pague do seu bolso. E faça alianças com outros pregadores para que ele abra a porta para você. E eu não fui pautado nesse sistema. Eu fui debaixo de uma promessa de Deus que estava se cumprindo, porque quando o pastor Gilberto Luiz, esse eu posso citar o nome dele, ele esteve no Brasil, ele disse claramente, eu sentado ao lado dele, disse assim, tire o teu passaporte, porque o Espírito Santo falou comigo aqui, que é para eu te levar para a Europa. Porque tem uma promessa sobre a sua vida e ele tem algo a fazer através de você na Europa. Tire teu passaporte.
No momento em que ele falou, eu disse na minha cabeça, eu não vou tirar, não vou perder tempo, porque já ouço essa promessa faz tempo. Vários já me fizeram promessa, não vou tirar. Aí ele ficou insistindo, várias vezes. Ele foi, voltou para a Espanha, e da Espanha ele ficou me ligando, falando assim, e aí meu filho tirou o passaporte? Você vai vir na Espanha. Eu falei, não tirei não. Rapaz, você não está acreditando não, rapaz? Tire o passaporte, porque eu sou um homem de palavra. Você vai vir para a Espanha, tire o passaporte. Aí eu falei, não, tá bom, vou tirar, mas continua enrolando. E a minha esposa foi a peça principal para eu poder tirar o passaporte. Porque ela falou assim, já que o pastor Gilberto falou, eu creio na palavra dele. Rapaz. Eu vou fazer o cadastro e agendar você para tirar o passaporte. Eu vou fazer isso agora. Pegou o notebook, marcou tudinho, fez todo o trâmite, tudo, preparou os documentos, pegou o certificado de reservista, pegou tudo. Botou na parte e disse, tá tudo pronto, tá marcado tal dia. E eu disse, não tem vaga aqui em Nova Iguaçu, não tem vaga em Lopes, não tem vaga em lugar nenhum por aqui, mais próximo. Pois tem vaga em Niterói. Eu disse, tu tá louca? E você marcou? Marquei. Você vai pra Niterói. Só atravessar a ponte. Mulher de fé. Rapaz, isso aí. Eu digo que ela sempre deu muita força ao meu ministério. Sempre foi uma grande apoiadora do meu ministério. Então, eu entendi que eu estava na Europa, não era por mim mesmo. Era por meio da vontade de Deus. Era uma promessa que E tinha que se naquele dia eu cumprir, né? acredito que Deus ia destravar muita coisa. Então, quando eu cheguei em Portugal ali, passando esse processo, outra coisa que ele fez, quando eu cheguei, ele tinha um galpão enorme no local onde é a igreja dele. Ele me botou naquele galpão, não me deu um cobertor para se cobrir, passando frio, uma situação difícil. Aí, onde eu chego, eu tenho facilidade de fazer amizade, né? Acabou que no outro dia, fui tomar um café, já fiz amizade, tal, conversando com um, com o outro. Aí eu falei, rapaz, dormi mal pra caramba aí, tal, muito frio, tem sentido muito frio. Tive que botar jaqueta, 2 calças, tal, várias blusas para poder conseguir se segurar aí do frio, na parte da noite. Aí, poxa, e eu tava doido, o rapaz falou, eu tava doido para perguntar ao senhor sobre isso. Tava ansioso para perguntar ao senhor sobre isso, porque, infelizmente, ele tá acostumado a fazer isso com todos os pregadores que vêm aqui. Caramba. Que isso? Ele só trata como príncipe os famosos que ele traz. Só trata como príncipe os famosos. Então, com os outros pregadores que vêm, principalmente do Brasil, ele faz o que ele bem entende. Ele gosta de humilhar os caras. É mesmo? Aí eu já entrei em propósito com Deus, oração, jejum ali mesmo, que eu ia ficar uma semana e eu ia pregar 3 noites na igreja dele. Aí eu já entrei na oração, no jejum, propósito com Deus, e eu falei, Deus, eu não estou aqui para passear, estou aqui para cumprir um propósito. Foi o Senhor quem preparou esse momento. E eu vim entregar uma mensagem da tua parte. Aí no dia da pregação ele falou para mim assim, rapaz, deixa Deus te usar. E outra, aqui eu gosto que prega sobre dinheiro e que colhe uma boa oferta. Então não é pra deixar Deus usar. Aí, Animador de plateia? aí eu falei, Então não é pra deixar Deus usar. Aí tu prega, a raiz de todos os males é o dinheiro. mas Já era. então. aí eu falei, meu pastor, a mensagem que Deus me deu não está pautada muito nisso não. Mas vou ver o que vai acontecer. Rapaz, eu sempre disse, eu sou guiado por Deus, não por mim mesmo. E Deus me deu falar sobre Jacó. Falar sobre Jacó. E eu comecei a pregar sobre Jacó. E comecei a envolver transformação, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter, ter uma vida transformada, Fui falando sobre essas coisas e o pau quebrando na mensagem, bati na questão da Tratamento. dupla personalidade, falei da pessoa que trata as pessoas de forma errada, tal. Várias coisas eu fui falando. E infelizmente eu mexi em uma coisa que eu não tinha noção, mas era Deus me usando. Eu mexi numa coisa que eu não esperava, que enquadrava ele. Que justamente, eu não sei se eu posso falar aqui, entendeu?
que o camarada ele cortava pro outro lado. Entendeu? E Olha o que aí. acontece? E a Total Flex? Deus me levou por um lado. Calma aí. Calma aí. E o palco foi quebrando, rapaz. E Deus revelando na sua palavra, tudo dentro da palavra. Esse camarada, quando eu terminei de pregar, eu entreguei o microfone pra ele, ele pegou e orou pelo povo, tal, terminou o culto, me chamou pra um quartinho e me botou contra a parede. Falou assim: não gostei da mensagem. Falei pra tu que a mensagem tem que ser sobre prosperidade, dinheiro, colher oferta, entendeu? Aqui eu quero é isso. Aqui eu quero é isso. Aí eu falei assim: pois eu não vim pregar o que o senhor quer que eu pregue, eu vim pregar aquilo que Deus me direciona. Ele deu um tapão no meu peito, me empurrou contra a parede. Nesse momento a esposa dele chegou, botou a mão no braço dele, pegou no pulso dele e falou assim: tira a mão do menino. Porque esse aqui não é aqueles pregadores que você está acostumado a fazer acontecer, não. O Espírito Santo testifica e esse rapaz é diferente. Eita, olha aí. Esse aqui você não É nessa hora vai que a igreja glorifica de pé, meu irmão. Não, mas aí tava dentro do quartinho só eles três. Não, mas eu sei, tô falando. Ele e o taco de beisebol do lado. Entendeu? Ele puxa um 38 enferrujado debaixo da gaveta lá. Aí ele falou: mas se ele não fizer o que eu quero que ele faça aqui, eu dou uma coça nele. Não adianta querer bater de frente comigo, não. E não venha querer botar o meu povo contra mim, não. Fazendo amizades aqui pra tentar botar o povo contra mim. Se durante essa semana você fizer isso, eu te dou uma coça. Eu já tenho um pessoal aí que... Aí eu falei assim: não, eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra pregar a palavra da verdade, trazer aquilo que Deus quer que eu transmita pra igreja e acabou. Só que naquela noite, eu ganhei todo mundo que tava ali. Rapaz. Que as pessoas estavam assim, ó, na garganta, já não aguentava mais. Querendo falar. Não aguentava sistema, mais. né? É o sistema. Exatamente. Aí, quando ele foi embora, aí eu fiquei lá, né? Muita gente dormia ali naquele alojamento dele ali, e outras pessoas moravam na proximidade ali. As pessoas tudo veio falar comigo: pastor, que palavra, pastor. O senhor desmascarou o pecado, que palavra, pastor. E sem saber de nada, Deixa senhor. Deus te usar, pastor. O senhor é diferente, o senhor não se vende. Deixa Deus te usar. Eu falei: opa, ganhei força. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo, não tô sozinho. E no outro dia foi a mesma coisa, e o vento soprando me deixou sem almoço, me deixou sem me alimentar. Eita. Eu passei um processo terrível, Igual terrível. Micaías com a cabe. Eu passei isso aí. um processo terrível mesmo. Mas eu falo assim: eu saí de cabeça erguida, tranquilo, porque entreguei aquilo que Deus me transmitiu. Agora, um ponto importante a se trazer aqui. Nada fica encoberto. Chega uma hora que vem à tona. Não adianta o camarada tentar ocultar por muito tempo. Eu tenho o costume de dizer: ou o camarada muda antes que tudo venha à tona, Vem à tona. abra a mão logo, renuncia, ou então ele vai se arrebentar. E infelizmente, Ele se arrebentou. ele se arrebentou. Eu tô bem assistindo domingo à noite a Rede Globo. Quem tá passando na Rede Globo? Ele. Justamente esse pastor. Ai, Estelionatário. Não fala nome, não. Não, peraí, não. Não podemos ser processados. Não, Não podemos não ser sei. processados. Eu não vou falar o nome. Não. Deus, ele é Essa justo. reportagem eu assisti. Assim, É Tá aquele bom. Só pastor. assistiu? É esse aí mesmo, é esse aí, Brasil. É Esse aí. Brasil, é esse aí. É isso aí, Brasil. E Deus, chega uma hora, talvez é tarde para nós, mas é o tempo de Deus, entendeu? Às vezes a gente quer que Deus faça naquela hora ali pra gente ver acontecer, não. Não Mas é. Deus vai fazendo o tempo dele. E Deus trouxe à tona muita coisa. E teve prisão, teve uma série de fatores. Vocês acompanharam, o pastor acompanhou aqui. Eu vi. E Pastor, rapaz, você me chamou de pastor? tá consagrando já. Pastor Eliel Lopes. Então a é entrevista isso. Tá ótimo, só Tá tenho ótimo. 5 minutos. Só tem Mas 5 eu vou minutos. fazer rapaz. uma pergunta, que essa pergunta... Poxa, eu Que queria... isso, não, eu tô com velho. uma pergunta também. Não, essa Não. pergunta você vai saber. Calma aí. Uma pergunta também. Essa tem 5 história, minutos. essa história foi ele que contou, tá, gente? Essa história ele contou, tá?
O pastor Eliel Lopes, ele é uma pessoa assim que ele é... As pessoas olham pra ele e julgam bastante, né? E ele contou uma história que chegou numa igreja e parece que o pastor implicou com seu corte de cabelo, uma coisa do tipo. O senhor falou... Olha essa história, sabe? É engraçada essa história. É, gente, felizmente, já deixando de antemão, não uso gel. Bota aí nos comentários aí. Quem... Vamos fazer uma enquete. Faz a enquete. Quem acha que o pastor Eliel está usando gel, digita 1. Quem acha que ele não está usando gel, digita 2. Então, não uso gel, não uso shampoo nenhum, nada dessas coisas, entendeu? É natural o meu cabelo. Natureba. natureba purinha. Mas eu cheguei numa certa igreja, uma igreja bem tradicional, um certo lugar. O pastor foi me buscar no aeroporto quando ele olhou pra mim e falou assim, não, você vai ter que cortar esse cabelo, zera essa cabeça, porque no meu altar você não vai pregar assim. Aí eu falei, não, pastor, não, vai ter que lavar essa cabeça, então tira esse gel, ou corta o cabelo ou tira esse gel. Aí eu falei, pastor, é o meu cabelo, é natural, não tem gel nenhum. Ele falou assim, como não tem gel aí? Passa a mão Esse cabelo assim. Aí eu pedi pra ele passar a mão. Quando ele passou a mão, bagunçou tudo o cabelo. Rapaz, não tem gel mesmo não, rapaz. Esse pastor tinha cabelo? De repente é recalque, né? Não sei, uma enquete, né? Porque até tem. Ele tem cabelo. Mas aí eu conversei direitinho com ele, ele falou assim, não, beleza, só não influencia meu jovem não, por favor, tá? Não influencia fazer esses cortes aí não. Eu falei, mas não tem corte nenhum, é meu cabelo. Mas esse corte aí surgiu depois do quartel ou foi antes? Na verdade, surgiu depois do quartel, né? Já gostou do padrão ali? Eu me acostumei, né? Padrão militar. Isso aí. 10 meses ali fazendo isso, né? Me acostumei. Quando faltava dinheiro, eu já ficava triste. A gente já tá terminando o programa já, né? Você já tem um compromisso? Eu vou te fazer umas perguntas. O senhor só vai responder assim, na lata. Não precisa pensar muito. Uhum. Então, um papo assim, de cara. Quem é o pastor Eliel? Como eu disse, pastor Eliel, um homem carismático, gosta de levar as coisas a sério, fazer boas amizades, ter excelentes amizades, e esse sou eu. Um sonho. Um sonho, realizar um grande evento para garear almas para Cristo dentro do Maracanã. Que isso, Me rapaz. chama, hein? Uma grande decepção que o senhor já teve. Eu falei aqui, Uma dá. Umas dá, mas tem uma que me marcou muito, que me deixou equilibrado. Foi que hoje eu estou mais equilibrado, né? Uma situação na igreja muito grande que eu fui ministrar e o som deu... Tava muito difícil o som, desde o início eu já tinha percebido, antes de pregar eu já tinha percebido. E eu, quando chegou o momento de pregar, eu já estava meio preocupado, chateado do som daquele jeito. Falei, poxa, não vai dar para transmitir a mensagem direito. E eu peguei, naquele momento que eu estava ministrando, o menino mexe dali, mexe daqui, eu tentando segurar. Chegou uma hora que eu me estressei e falei precipitadamente. Irmão, tem um demônio no som. Mas você fala isso Só porque a caixa era da Watson, meu Deus do céu. Fala não, varão. Não fala isso do menino, não. E eu chateei, não foi só o menino, eu chateei, foi muita gente. Com certeza. Várias pessoas ficou chateadas comigo. Então, Se você pudesse voltar atrás... Pudesse voltar atrás, eu não cometeria mais. Mas às vezes, pastor, pelo amor de Deus. Não. Vem tocar na minha igreja, tem guitarra aqui. Quando tu chega lá, pelo amor de Deus, irmão. Falei, varão, com todo respeito, isso aí... Vê uma guitarra da Eliel. Austin. Não, Pastor Eliel, família. Minha prioridade, minha base. Uma grande conquista. Uma grande conquista, construir uma família. Uma grande conquista, construir uma família. E agora, o que o senhor pode deixar, um recado para todos que estão te assistindo, para todos que gostam do senhor, um recado. Que estão ingressando aí nessa... Que está ingressando nessa nessa vida vida de pastor, de pregador. Primeiro, Seja firme, seja forte, um recado. Primeiro, se tem a chamada, se preocupe com a mesma, invista nessa chamada, agregue conhecimento, sabedoria, buscando com Deus, porque Ele dá e não lança em rosto, disse Tiago, né? E, independente de quaisquer circunstância, 1 Coríntios capítulo 15, verso número 58.
Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor Eliel, muito obrigado, pastor. por esse momento de... Eu que agradeço. Meu pastor, são quantas... Com certeza o senhor já pregou no Brasil e fora, né? Isso é incontestável que o senhor tem uma boa palavra, prega demais. Mas são quantos inscritos lá no seu canal? Hoje estou com 18.400. 18.400. Eliel Lopes. Eliel Lopes. Pois siga aí nas redes sociais, tá, gente? Eliel Lopes e também segue o Papo 2 também, tá? Isso aí. Eliel, muito obrigado. Eu queria ficar conversando com o senhor. Só nos faltou tempo. Só faltou tempo. Mas conversa tem. Vamos marcar outro dia. Gente, o pastor Eliel Lopes também faz parte desse programa, juntamente comigo, o pastor Adriano e o David Rogério. Então, pessoal, se você quiser ver mais sobre o pastor Eliel Lopes, assista as nossas entrevistas. Dizer para você também que na semana que vem, gente, teremos um convidado especial que eu vou falar só depois. Só depois que eu vou falar. Tá bom? Esse foi o seu programa Papo 2. Papo 2. Com esses jovens aqui. Jovens. Todo mundo jovem casado aqui. Gente, muito obrigado por assistir esse programa e até a próxima. Até a próxima. Isso aí.